Lina Bo nasceu em 1914 em Roma e se formou em arquitetura na mesma cidade. Ela iniciou os seus projetos depois que ela se mudou para Milão, onde se envolveu profissionalmente com o arquiteto Gio Ponti. Bom, em 1943, depois do período de guerra, destruição e bombardeamento, teve o problema da escassez de projetos, o que resume o ponto final de Lina em seu escritório na Itália. De contrapartida, seu primeiro passo em busca de uma nova pátria, de um refúgio para dar continuidade em sua vida, junto com sua arquitetura e ideais. Na minha geração, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Não se construía nada, e eu escolhi a arquitetura, só se destruía. Então você não podia fazer as casas e pensar no futuro de fazer a casa. Depois do período de guerra e destruição, Lina viajou pela Itália inteira a fim de relatar o que sobrou do país. Durante esse período de viagem, ela acabou casando com o Pietro Maria Bardi, que foi daí que surgiu o último sobrenome dela. Depois de sua mudança para o Brasil e declarando todo o seu amor e paixão pelo país, foi aqui que ela se encontrou de verdade, no auge do modernismo brasileiro, e achou artistas que defendiam os ideais que ela mesma possuía. Quando a gente nasce, não escolhe nada, nasce por acaso. Eu não nasci aqui, escolhi esse lugar para viver. Por isso o Brasil é meu país 2 vezes. É minha pátria de escolha e eu me sinto cidadã de todas as cidades. Tenho horror de projetar casa para madame, que entende como serão as cortinas, a piscina. Só projeto casas para pessoas que eu tenho relação afetiva. Todas as suas poucas obras e desenhos são obras-primas, desenvolvidas ao lado de uma ampla atividade intelectual, reflexões e pesquisas sobre o Brasil, tão notáveis como a sua arquitetura, abrangendo gráfica, teatro, cinema, montagens de exposições, entrevistas, seminários, conferências e, às vezes, sua simples presença. Lina deixou um pedaço de si em várias partes do país, sempre valorizando a sua cultura, o simples e deixando de lado o luxo e a futilidade. Como ser feminista? Elas têm voz de galinha e falta de conteúdo. Apesar de ter influenciado na arquitetura da Bahia com o Museu de Arte Moderna de Salvador, de 1950, também influenciou a arquitetura paulista com a Casa de Vidro, um exemplo de preservação da mata brasileira e onde Lina faleceu em 1992. E o MASP, considerado o maior museu de arte da América Latina, sendo ele famoso pelo seu vão livre e um importante exemplar da arquitetura brutalista brasileira. Ambas as obras sendo um marco para a arquitetura de São Paulo. Na Pompeia, pretende-se que os indivíduos pensem e façam cultura. Antes de tudo, torna-se necessário alertar as pessoas de que elas, de uma forma ou de outra, já são produtores da cultura, sem que isso tenha uma consciência muito nítida. Bom, ela era uma mulher independente, ela desprezava a burguesia, o luxo, a futilidade, e que mostra aos brasileiros, através da sua admiração, a importância da arte popular. Tudo isso caracteriza fielmente uma de suas obras, que é o Sesc Pompeia, levando em consideração principalmente a requalificação urbana e a reciclagem de edifícios.
Existem duas razões para que a unidade da Pompeia seja de maior visibilidade. A primeira é a sua extensa programação cultural, com espetáculos, eventos e exposições de grande ressonância na vida da cidade. A outra é a sua arquitetura, tanto pelo que representa em termos de memória industrial, preservada pelas engenhosas soluções de restauro, reciclagens e novas intervenções feitas por Lina Bobardi. Então, a Lina, ela projetou e concluiu essa obra durante 5 anos, entre 1977 e 1982. É um espaço de múltiplo uso. Ele concentra atividades de esporte, lazer e serviços. Hoje, é um marco da arquitetura contemporânea brasileira, sem dúvidas. O projeto Sesc Pompeia propõe a manutenção do espaço livre dos galpões, mas sugere também catalisadores daquelas atividades e também um olhar crítico para a antiga estrutura. As funções seriam projetadas e o projeto de tecnologia fabril seria deglutido por um projeto moderno. Ela tornou-se o ponto de partida de inúmeras outras obras de reciclagem e memória urbana e industrial em todo o país. A implantação geral apresenta 3 blocos de concreto, incluindo o complexo esportivo e o complexo de oficinas de arte e serviços. O complexo esportivo apresenta piscina, ginásio e quadras com 15 pavimentos duplos. Há um edifício de 11 pavimentos que inclui lanchonete, vestiários, sala de ginástica, lutas e danças. Há também um grande deck com espelho d'água e cachoeira, além do almoxarifado e oficinas de manutenção. O complexo de oficinas apresenta ateliê de cerâmica, pintura, marcenaria, tapeçaria, gravura e tipografia. Há um outro edifício ainda de 13 pavimentos, com laboratório fotográfico, estúdio musical, sala de danças e vestiários. Há um teatro que comporta 1.200 pessoas, restaurante self-service e à noite choperia, além de uma cozinha industrial. Há um edifício pequeno com apenas 2 pavimentos para os funcionários, com vestiários e refeitórios. Um grande espaço de estar, jogos de salão para espetáculos, além de uma biblioteca de lazer com lajes abertas de leitura e videoteca. Há um pavilhão com grandes exposições temporárias e um edifício de administração geral do centro, também com 2 pavimentos. O projeto do Sesc Pompeia concretiza a rua interna da fábrica, transformando-a num palco para manifestações espontâneas ou para apresentação agendada. A rua em declive perpassa o programa cultural e de serviço e conduz o visitante para uma área mais reservada, que abriga sobretudo o balneário e o programa de esportes. No interior do lote, há um encontro de vias de pedestres, a rua principal com a rua construída sobre o córrego das Águas Pretas. Com essas situações, Lina traz o ambiente urbano para dentro do edifício. A rua interna do Sesc prolonga o espaço da cidade para o terreno. Das antigas fábricas restam os antigos materiais, tijolos de barro e telhado de madeira, e o movimento topográfico poético. Então, na época, sua estética foi um choque na arquitetura, porque devido ao seu aspecto bruto, seus materiais aparentes, as escalas variadas, também as cores contrastantes, porém, foi uma obra sensível, com espaços fluidos, visuais e principalmente privilegiados. Apresenta uma forte identidade através da memória industrial preservada pelas engenhosas soluções de restauro, reciclagem e novas intervenções. A iluminação natural ocorre pelo telhado boa parte do tempo. O programa extenso do Sesc Pompeia exige a verticalização dos prédios e a distância dos 2 espaços edificáveis sugere uma solução simples, mas nem por isso menos eficiente e poética, a ocupação do espaço aéreo do córrego por robustas passarelas. Pontes unem os 2 edifícios principais da Pompeia e servem para que os jovens, após os sores dos espaçosos ginásios que a grande torre abriga, regressem aos vestiários da torre pequena.
Esse conjunto monumental, com duas gigantes e a torre cilíndrica, forma uma dimensão muito expressiva. Através de toda a sua sensibilidade, ela acabou construindo um espaço para o lazer, de famílias, jovens, crianças. Ela queria manter aquela atmosfera leve, com estímulo à convivência e também um espaço recreativo. Pensei, isso tudo tem que continuar assim, com toda essa alegria.